Estamos aqui, boa noite, que a paz seja convosco. Estamos aqui para mais uma live, né? E hoje eu quero trazer uma palavra sobre você que é dizimista, você que é fiel, e talvez você esteja passando. Meu pastor Mário, seja bem-vindo, meu querido. E talvez você esteja passando por uma luta, por uma dificuldade, e você não está conseguindo se manter. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 3, e o versículo 25 diz assim: porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Gente, eu posso dizer algo para você. Jó, a palavra de Deus fala que Deus elogiou Jó, dizendo que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Aí você pode ficar pensando assim, mas esse homem tinha todos esses requisitos e acabou, Luiz Paulo, meu irmão, e acabou perdendo tudo. Por que se esse homem ele era um homem fiel, temente a Deus, se desviava do mal, por que ele acabou, como nós falamos aí nessa língua, no pó? E você prestou atenção? Qual foi a... Boa noite, meu amigo, meu pastor Mário, lá da cidade de Ipuã, São Paulo. Ô, glória! Esse ano nós vamos nos ver pessoalmente. Ou eu vou, ou você vem. É profético. Um abraço também para o meu irmão Luiz Paulo, ali da Coab. Então, irmãos, presta atenção. Se esse homem era um homem íntegro, reto, temente a Deus, mas a palavra de Deus diz que depois que tudo isso aconteceu, ele confessa algo que acontece comigo e acontece com você. Ele diz assim, porque o que eu temia me veio e o que eu receava me aconteceu. No início do capítulo, fala que Jó, quando os filhos faziam festa, bebiam, ele ia lá e sacrificava. Eduardo Souza, Deus abençoe, seja bem-vindo. Ele ia e sacrificava, com medo que os filhos tivessem na embriaguez, tivessem feito algo para Deus. E isso aconteceu porque ele temia. Aqui está a palavra, porque o que eu temia. Então Jó temia que os filhos, quando bebiam, eles pudessem fazer algo desagradar a Deus. E isso chamou a atenção de Satanás. E aí, a palavra de Deus nos fala no início que certa vez, quando Deus estava reunido com os seus santos, alguém chegou. Satanás chegou. Mas Satanás não se manifestou, mas Deus disse, tu tem observado o meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. E aí começou aquela conversa entre Deus e Satanás. E Satanás disse assim, mas toca nele. E olha só o que fala para mim, para você, que eu não quero falar muito, eu quero falar para você, prestar atenção aqui, Jó 1, capítulo 1, versículo 13. Olha só o que diz. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito.
que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e os jumentos passeam junto deles, a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram a fio de espada, e eu tão somente escapei para ter traseira nova. Presta atenção. Sabe aonde que o Jó foi atacado primeiro? Não foi nos filhos, não foi na sua carne, não. Satanás foi diretamente naquele alvo aonde Jó sacrificava a Deus, aonde Jó adorava a Deus. Você pode ler do capítulo 1, versículo 13 até lá. Ele foi destruindo tudo, mas por que Satanás fez isso? Porque era ali, nos bois, na criação de Jó, que Satanás tinha que tocar. Por quê? Para tirar o meio de Jó adorar a Deus, sacrificar a Deus, ofertar a Deus, enfim. Você pode pensar assim, mas eu não sou fazendeiro. Presta atenção. Quando você é um fiel dizimista, quando você é um fiel ofertante, a primeira coisa que Satanás vai fazer é investir nas tuas finanças. Ele vai fazer de tudo para tocar naquilo que você oferta, naquilo que você dizima. Ele começa a te apertar. Ele começa a fazer algo para que você venha se apertar. Ó, se tu dizimar esse mês, olha quanto tá. Vai te faltar dinheiro para água, faltar dinheiro para luz, vai faltar dinheiro para pagar o teu remédio, aluguel, enfim. Satanás começa a lançar na mente das pessoas aquilo para tirar o crédito. E foi isso que aconteceu com Jó, quando ele confessa: aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Rosane, um abraço, Deus abençoe. Então, quando Jó fez isso, Satanás, não, eu vou cortar a maneira dele adorar esse Deus, aí eu quero ver. Mas mesmo assim, Jó continuou adorando. Satanás não se manteve, veio de novo de Deus e criou contenda com Deus. Você é o ponto. Você é o ponto. Alvo de Satanás. Nós, eu, você, toda pessoa que ela é fiel a Deus, que ela dá, que ela oferta, que ela dizima, Satanás não gosta disso aí. Não é que eu esteja aqui falando para que você se torne um fiel dizimista, se torne um fiel ofertante, mas a palavra de Deus que me diz isso, que foi através das ofertas, dos sacrifícios, que atraiu o maligno. E ele diz, ele confessa, tudo que ele faz, tu abençoa. Então tudo que você faz de bom, tudo que você oferta, Satanás não gosta. Ele vai achar um meio de te prejudicar, ele vai achar um meio de colocar para você uma enfermidade, para você gastar dinheiro, mas nós temos o médico dos médicos. Eu, nesses 2 anos, o pastor Mário que está aí, sabe, eu passei pela turbulência. A dona Rosana também viu já, quando eu fui lá em Santa Isidro, a minha caminhonete destruída, levantou capô, fundiu o motor, estourou o hidráulico, mandei arrumar, bom, agora estou bem. Agora, na virada do ano, você foi o motor de novo. O que é isso? É a fidelidade. Mas para a honra e a glória do Senhor Jesus. Eu estou sendo abençoado e Deus está provendo. Mamareia lá de São Nicolau. Eu estou sendo abençoado. Por que eu estou sendo abençoado? Porque até agora não me faltou nada. Por que não me faltou nada? Estou passando por dificuldade? Eu estou.
Mas não me falta nada, sabe por quê? Porque Deus diz na sua palavra, minha é a prata e meu é o ouro. Então, se o ouro e a prata é de Deus, Ele vai abrir as comportas dos céus, Ele vai derramar para você o que você necessita. Mas nunca faça voto de tolo. Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e não cumprir. Faça e cumpra, porque Deus não se agrada de voto de tolo. Então aqui, meus queridos, houve um ataque ferrenho na o quê? Aonde Jó ofertava. E o Jó sacrificava o quê? Eram os animais. Então Satanás disse assim, bom, agora eu vou destruir com tudo. Eu quero ver o que ele vai fazer para se manter fiel. Mas ele continuou se mantendo fiel. E a tua fidelidade, quando você passa por dificuldade, quando você passa por aperto financeiro, aí vem na tua mente o quê? O dardo que veio na mente de Jó. Ah, mas se eu dizimar esse mês, vai faltar dinheiro para água, vai faltar dinheiro para luz. Aí o diabo diz, é isso aí mesmo, vou te apertar nessa área. E aí eu passei por isso, gente. No início da minha jornada com Deus, eu passei por isso. Eu não conseguia dizimar. E aí tinha 6, 7 talão de água, 6, 7 talão de luz. E isso é verdade, eu não estou aqui mentindo. Mas eu disse para Deus, digo, não, eu vou dizimar. Quando eu comecei a dizimar, sabe o que aconteceu? Veio a Corsã e ó, cortou a água. Sério? Aí eu disse, Deus. Aí, fomos lá na Corsã, falei lá, ó, tem criança pequena, aí eles liberaram a água. Cortaram a luz, liberaram a luz. Então tudo isso eu estou falando uma prova verdadeira, que eu passei por isso. Tudo isso foi verdade na minha vida. Mas aconteceu o quê? Deus entrava com a provisão. Deus me sustentava. Então assim, meu querido, minha querida, você que é ofertante, você que é dizimista, você que é fiel a Deus, está passando por uma luta, por dificuldade, você mantenha fiel, você mantenha íntegro, você mantenha reto, se desvia de sonegar o que é teu. Se desvia, faça o melhor para Deus. Entre na presença de Deus e Senhor, olha aqui, ó, tudo que eu tenho, nada é meu. Tudo que eu tenho aqui, o Senhor me deu para mim administrar, mas eu não estou tendo sabedoria para administrar. Espírito Santo, me dê sabedoria. Isso serve para pessoas que são evangélicas e são pessoas que não são evangélicas. Porque o católico também é dizimista. Dá o dízimo. Da maneira lá, mas eles são dizimistas. Então assim, ó, você que está assistindo, só passando pela prova é que recebemos o melhor de Deus, isso é verdade. E eu, o pastor Mário, que nunca me abandonou na minha jornada, ele sempre esteve junto comigo, me incentivando, como diz o outro, guiado pelo Espírito Santo, eles, olha, levanta, anda. Então assim, gente, eu peço para você, tá difícil. Sabe aquela música lá, estou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Eu passei pela prova, eu passei pelo deserto, eu passei pela cova dos leões, eu fui jogado na fornalha de fogo, eu fui jogado no deserto, fui abandonado, mas nunca fui abandonado. Fátima, seja bem-vinda. Nunca fui abandonado por Deus. Nunca. Nunca fui abandonado por Deus. Por quê? Porque Deus me manteve. Porque Deus me sustentou. Porque Deus teve compaixão de mim. Porque Deus não deixou eu perecer. Então você que está assistindo essa live, você que está aí, vai compartilhando, para que outras pessoas possam entender que a aprovação, nós somos que nem ouro em cadinho de barro, nós somos provados 7 vezes, em fogo puro. Muitas vezes eu pensava, digo, Deus, por que eu estou passando por isso? Eu murmurava, eu reclamava, aí vinha o pastor Mário, ô meu pastor, eu digo, então sempre tem que ter alguém do teu lado. Aqui na terra, Deus levanta anjos
que são pessoas para te orientar, para te dirigir, para não deixar você desistir. Quando você cai, alguém vem lá te dar uma mão e te levanta. Porque é o Espírito de Deus que faz com que essa pessoa se aproxime de você. Então eu te digo uma coisa para você. Não desista. Seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Faz um voto, cumpra. É ofertante, oferta. Ô meu amigo Vicente Dil, Deus abençoe. É ofertante, continue. É dizimista, continue dizimando. Está passando pela dificuldade? Roubarás o homem a Deus? É a palavra que diz. Então assim, gente, eu passei por lutas, por dificuldade, um tsunami na minha vida. Foi devastado. Caminhoneta, motor. 2 vezes o motor da caminhonete. Pneu. Por baixo. Mas graças a Deus. Graças a Deus. Eis-me aqui. Pregando a palavra do meu Deus. Trazendo para você um incentivo e uma prova que o vendaval vem, mas ele vem para te fortalecer, ele vem para te reanimar, ele vem para fazer com que você persevere. Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram. E eles disseram assim, olha, se o meu Deus quiser me salvar, ele vai nos salvar. Mas se ele não nos salvar, ele vai continuar sendo o meu Deus. E como você tem sido com Deus? Esse Deus continua sendo teu Deus? O Deus é só teu Deus na hora boa? Aí que vem a aprovação para ver se nós somos fiéis a Deus, se nós somos temente a Deus, ou só somos temente a Deus, ou só adoramos a Deus na hora boa. Não podemos ser assim. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ser pessoas de oração, temente a Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos lhe serão acrescentadas. Então você que está escutando, você que é ofertante, dizimista, eu não vou poder dizimar esse mês, não tem problema não. Em nome de Jesus eu vou dizimar. Em nome de Jesus eu vou dizimar. Aí, voltando à minha pessoa, quando eu comecei a dizimar, você fechou as portas. Você fechou. Mas eu continuei fiel. Continuei fiel. A luta minha, a luta de você, a nossa luta não é contra mercado, não é contra farmácia, não é contra aluguel, não é contra a Corsan, não é contra a RGE. Está escrito, a nossa luta é contra as potestades e principados nas hostes espirituais. Então você está passando por uma luta, eu passei por uma luta, estou passando por uma luta, estou saindo fora. Eu não tenho medo de falar a verdade. Eu falo a verdade. Estou passando por uma luta, dificuldade, estava. Passei pelo Getsemane, fui moído, fui exprimido, mas eu não baixei a cabeça. Tive vontade de desistir? Eu tive. Jó disse assim, maldito seja o dia que eu nasci. As dificuldades vêm. E não foi poucas dificuldades que eu passei. Mas graças a Deus, a dificuldade, ela vem para nos forjar. A dificuldade, ela vem para nos aprimorar. A dificuldade vem para Deus testar a nossa fé em Deus. E cada um de nós aqui na terra vai ser provado por Deus, ou já foi provado por Deus, já passou por luta, já passou por dificuldade, e aí depois da tempestade, aí vem a bonança. Foram
foram anos de luta, foram anos de dificuldade. Mas mesmo assim, eu não desisti. Mesmo assim, eu continuo pregando a palavra de Deus, porque eu sei, como diz lá em Jó, eu sei que o meu Redentor vive e no final se levantará. E eu disse, pastor Mário, esse ano de 2024 é o ano da virada. É o ano que Deus vai mudar a minha história. Em nome de Jesus. Então você que está passando por luta, você que está passando por dificuldade, tá bom? Tá bom, Renato? Tranquilo? Então assim, ó, a gente tem que fazer o quê? Buscar em Deus. Buscar em Deus. A luta vem. A dificuldade vem. Existe a roda gigante divina. Hoje a gente está embaixo. O outro está lá em cima. Mas quando a roda gigante de Deus começa a girar, ela começa a fazer as pessoas enxergarem e olharem o que foi que aconteceu. O que foi que eu fiz. Enquanto a gente está na boa, ó Maurê, enquanto a gente está na boa, tudo bem. Mas a hora que a gente começa a passar pela luta, começa a passar pela dificuldade, aí eu quero ver se você é fiel a Deus ou não. Porque uma coisa é adquirir as coisas através de Deus. E outras coisas é adquirir as coisas através de feitiçaria, de bruxaria, de mandracaria. Eu tive 30 anos na mão de Satanás. E tem pessoas que têm as coisas, porque vivem fazendo feitiço, vivem fazendo mandracaria, mas tudo isso, uma hora o diabo vai chegar e dizer, olha, tudo que eu te dei, eu vou te tirar. Porque o diabo não tem nada. O diabo não tem nem a chave do moquifo dele, que é o inferno. Não tem. E aí quando a pessoa vê o erro que cometeu, fazendo coisas de mandracaria, eu digo porque eu tive lá. Eu falo de algo que eu tive lá. Aí você vai sentir na carne o que é servir um Deus verdadeiro e o que é servir um Deus de mentira. Porque Jesus diz que o diabo é mentiroso desde o princípio. E não há verdade nele. Então tem pessoas que gostam muito de viver em mandracaria, em centro de umbanda, quimbanda, o diabo a quatro lá. Eu vivi isso lá. Mas chega uma hora que Deus dá uma travada no diabo, porque o diabo não tem dinheiro. O diabo é mentiroso. Ele investe para dizer que a pessoa está por cima. Mas a hora que Deus bota a mão, perde tudo. Eu perdi tudo. Por quê? Ah, porque Deus não. Deus não divide a sua glória com ninguém. O que o diabo dá, fica no pó. E tem pessoas que têm coisas hoje, só abaixo de mandracaria, de feitiçaria, fazendo trabalho aqui, pagando o diabo ali, pagando o demônio acolá. Mas chega uma hora que vai ser tirado tudo isso. Então é melhor ser fiel no pouco com Deus do que ter muito com o diabo e depois pagar caro. Jó ficou sem nada. Sem nada. Mas ele se manteve na presença de Deus. Eu perdi tudo. Mas eu me mantenho na presença de Deus. E vou me manter enquanto eu estiver na face da terra. Eu vou me manter na presença de Deus. Eu não vou arredar o pé. Está escrito, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Sei que tem pessoas que têm prazer, assim como tiveram prazer na vida de Jó, de difamar, de caluniar, de chamar disso, chamar daquilo. Não tem problema não. Não tem problema não. Como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive. E no final se levantará. E quando ele se levantar, ele sabe o que vai fazer.
Então você que está aí, seja temente a Deus. Se a pessoa está passando por dificuldade, ore. Os amigos de Jó foram orar pelo Jó. Não, eles foram lá acusar, eles foram lá apontar os defeitos de Jó. Mas quando Deus restaurou a vida de Jó, quem foi que foi pedir oração? Quem foi que Deus usou para restaurar a vida daqueles amigos que caluniaram Jó? Não é eu que estou falando, é a palavra que fala. Foi Jó. E Deus disse, se Jó quiser orar por vocês, eu vou ouvir a oração dele. A de vocês não. Então, meus amigos, meus irmãos em Cristo, é melhor nós termos o foco em Deus. Passar por luta, por dificuldade, passamos. E é muito fácil meter o dedo, é muito fácil acusar. Mas quando Deus começa a puxar o tapete que o diabo botou para te pisar, tu vai te arrepender de ter sido sinagoga de Satanás, de ter sido usada pelo diabo. Jó não se dobrou. Jó creu no Deus dele. E no final do livro de Jó diz que quando Jó começou a orar pelos amigos dele, Deus restituiu 3 vezes mais o que Jó tinha. É profético. Então, se você está aí, que segue uma igreja, porque é muito fácil. O Jó era temente a Deus, mas todo mundo acusava Jó, pelo estado que Jó estava passando. Assim é na minha vida, assim é na tua vida. Os santarrões acusam, eu acusam você, mas quando chegar a hora dele prestar em conta, face a face com Deus, eles vão reclamar da vida. Eles vão dizer para Deus, Deus, o que eu fiz? Guarda essa. Guarda essa palavra. E se mantenha fiel a Deus. Se mantenha na presença de Deus, haja o que houver. Não deixe o diabo roubar a tua fé. Não deixe o diabo roubar o que Deus te colocou. Porque muitas vezes me convidaram a me voltar para a feitiçaria, para a macumbaria. Estou fora. O meu Deus derramou o sangue dele na cruz para me ver livre, para me ver salvo. E eu oro pelas pessoas que ainda estão lá, na magia negra, na macumbaria, adquirindo coisas dadas por diabo. Porque o diabo, ele é mentiroso desde o princípio e não há verdade nele. A prova é aqui. Ele tocou em Jó, fez tudo o que ele quis, mas Deus manteve a vida de Jó íntegra. Por quê? Porque tudo que Jó passou, ele não se dobrou. Ele não saiu da presença de Deus. E é isso que eu e você temos que fazer. Não sairmos da presença de Deus. Deixe que falem. Deixe que caluniem. Vão caluniando, vão falando. Vão difamando. A vida do crente é essa. É viver de calúnia em calúnia. Porque os sinagogas de Satanás fazem isso. Mas nós temos que ser temente a Deus. Temente a Deus. Você que está aqui, seja temente a Deus. Busque esse Deus maravilhoso. Não saia, por mais aperto que você esteja passando, por mais calúnia que você esteja sofrendo, faça que nem Jó. Continue na presença de Deus e diga, Deus me deu. Deus sabe o que faz. Até nisso Jó não pecou. Jó fez algo que eu e você temos que aprender a fazer. A se manter fiel a Deus. E foi o que ele fez. Os amigos de Jó vieram ali com arrogância, com soberba, se engrandecendo. Mas aconteceu o quê? No final, eles tiveram que pedir para Deus algo. E Deus disse, não. Se Jó orar por vocês, a oração dele eu vou atender. A de vocês, não. É só conhecer a palavra. E nós conhecemos a palavra. Nós sabemos o que está escrito. Tá bom? Meia hora. Para você ser próspero. Não pega nada que o diabo te dê.
Porque tudo que o diabo te deu, ele vai te tirar. E vai te deixar no pó. Então, deixa fora. Eu passei por isso. Eu passei por isso. Eu estou falando que eu passei. Não estou falando do que os outros passaram. Estou falando da minha vida. O que eu passei. Porque o que eu fazia antes, eu não conhecia esse Deus. Que hoje eu conheço, que hoje eu sirvo. Mas graças a Deus, estou aqui. Com calúnias, com ofensas. Não estou nem aí para ofensa. Não estou nem aí para calúnia. Porque está escrito, eu sei que o meu Redentor vive e no final se levantará. Você sabe que Deus existe e no final ele vai sair em tua defesa. No final ele vai te abençoar. No final ele vai te honrar como ele honrou a Jó. Jó passou por tudo que foi humilhação. Dos amigos. Não foi os estranhos não, os amigos. A palavra diz aqui. Então eu e você somos caluniados por quem? Pelos amigos. Guarda essa palavra. Seja fiel no pouco, que sobre muito Deus vai te colocar. Sobre muito. Deus vai te colocar. Não recue da presença de Deus. Não troque que nem Esaú trocou. Não troque que nem Esaú trocou a bênção por um prato de lentilha. Não troca a tua salvação por coisas, por migalhas que o diabo te oferece. Não troque. Se você trocar, o problema não é meu, o problema não é de Deus, não é de Jesus, o problema é de quem fez, porque nós temos um livre-arbítrio. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Mário. E pelas pessoas que me abençoam. E louvo a Deus também pelas pessoas que me caluniam, pelas pessoas que me apontam, porque elas não sabem o que elas estão falando. Jesus diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, quando te caluniarem, quando te acusarem, ore por essas pessoas. É difícil? É difícil. É difícil orar. Misael, é difícil orar por pessoas que nos caluniam, por pessoas que nos tentam denegrir nossa imagem, a tua imagem, a nossa imagem, estou falando de todos nós. Pessoas usadas pelo diabo, usadas por demônios, se achando que estão corretas. Esqueça essas pessoas, ore por elas, apresente a Deus, porque Jesus disse, orai pelos teus inimigos. Nós não temos inimigos, são pessoas usadas pelo diabo para te atacar, para te denegrir. Mas se você estiver diante de Deus, todo mundo vai ver você passar pela luta, todo mundo vai ver você passar pela prova, todo mundo viu a história de Jó antes e a história que Jó estava passando. Mas quando Deus entrou na causa, Deus mudou a história de Jó. E aí todo mundo tem que contemplar o que Jó tinha, o que ele perdeu, e quando Deus deu, deu o dobro. Assim é na minha vida, assim é na tua vida. Guarda essa palavra. Se você é ofertante, continue ofertando. Você é dizimista, continue dizimando. Não dê ouvido para demônios que usam um pouco de pessoa. Ah, para dar dízimo tem dinheiro, para dar oferta tem dinheiro. Deixa que o diabo fale. A prestação de conta não é com você. O amor não é fim de servir, aborreci o mal e apagai-vos o bem. Isso aí. Então, meus queridos, continua fiel. Porque aquele que te acusou, aquele que te pisou, aquele que te humilhou, vai ter que ver Deus te abençoando, vai ter que ver Deus te honrando, e vai ter que baixar a cabeça, porque o diabo sai envergonhado em todas as áreas da minha vida e da tua vida. Em todas. Ele vai sair envergonhado. Por quê? Porque o nosso Deus é vivo. O Deus das pessoas que nos usaram pelo diabo é um Deus que não tem poder para nada. Nem a chave do moquifo dele, que é o inferno, ele tem. Mas o nosso Deus tem a chave do inferno nas mãos dele. Eu quero orar por você.
se você é um dizimista fiel, se você é um ofertante fiel, e você não está conseguindo ofertar, não está conseguindo dizimar, porque você foi atacado exatamente na área em que você é fiel a Deus. Ou seja, na tua finança. Coloca a tua fé em ação. Vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus e poderoso Pai, nesta hora, Senhor, que eu estou aqui, trazendo uma palavra para abençoar as pessoas que estão passando por lutas e por dificuldades. Essas pessoas que eram fiéis ofertantes, fiéis dizimistas. E por um motivo que somente o Senhor sabe e ela sabe, o motivo pelo qual não estão conseguindo, talvez nem cumprir com seus compromissos. Porque Satanás entrou na área financeira. Nós vacilamos, a luta é grande. E nós somos carnais e damos ênfase para a luta. Mas nesta hora, meu Deus, eu te peço, comece a trabalhar na mente e no coração dessas pessoas. Pessoas que vão assistir essa live. Pessoas que vão compartilhar essa live. Que essas pessoas possam se tornar prósperas. Porque a prosperidade é sua, Senhor, não é do diabo. Pessoas que têm dinheiro adquirido por trabalho de magia negra, trabalho de feitiçaria, isso tudo vai ser posto por terra, vão perder tudo. Não estou amaldiçoando ninguém, é porque Deus detesta, porque o ouro e a prata é dele, o diabo apenas usa para influenciar essas pessoas. Mas Deus, nesta hora, Pai, nós estamos orando para que essas pessoas, ó Pai, que são sinagogas de Satanás, como eu fui no passado, instrumento do diabo, eu te peço nessa hora, Pai, assim que o Senhor mudou a minha visão, paguei um preço, estou pagando um preço, tranquilo, mas eu não abro mão de te servir. Não abro mão da sua palavra, não abro mão de tudo que o Senhor colocou na minha mente e no meu coração. Por quê? Porque o Senhor é o único que pode me dar um caminho verdadeiro. O Senhor é o único que pode nos levar aonde nós almejamos. E nesta hora, Pai, eu quero encerrar essa live dizendo para você que está à escuta, deixe que falem de você, deixe que denigre o teu nome, porque aquele que não dorme cuidará dessas pessoas por você. E o ajuste de conta não vai ser com você, não vai ser comigo, vai ser com o Todo-Poderoso. Então continue fiel. Não importa o que vão dizer de você, continue fiel em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês e compartilhe essa live para que mais pessoas sejam abençoadas. E guarda na tua mente, no teu coração. E como dizia um amigo Porciúncula, calai-vos. Deixe que denigre o teu nome. Deixe que as sinagogas de Satanás falem o que quiserem falar. Deixa. A hora delas vai chegar. Assim como chegou a minha vez. De pagar o que eu fazia quando eu estava lá na magia negra, lá na macumbaria. Eu sei que eu devo. E tem pessoas aqui também sabem que vivem debaixo de um jugo de Satanás. Mas esse jugo te prepara, que a hora que Deus tirar, não ficará cinza sobre cinza. É o que está escrito na palavra. Não é rogando praga, não. Eu quero que você mude, você que vai assistir essa live mais tarde, você que está servindo ao diabo, adquirindo as coisas através da magia negra, de feitiçaria, de bruxaria. Mude. Mude. Enquanto tem vida. Enquanto Deus está falando contigo. Até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus e que tenham todos uma ótima semana em nome